Tira a tua mente dessa preocupação. Coloca a tua preocupação, teu problema diante do altar do Senhor, diante da face do Senhor. Fica ligado no trono da graça, porque o Espírito quer trabalhar no teu coração e na tua vida. O teu problema, não deixa ele lá fora. Coloca aqui diante do altar de Deus e ouve a palavra de Deus e recebe, aleluia, a palavra de Deus no teu coração. Porque você pode ter entrado com problema, mas você pode sair com a solução. Fala para o teu irmão: Deus tem resposta para a tua vida. Deus tem resposta para a tua vida. Deus tem resposta para o teu lar. Em nome de Jesus de Nazaré. Estende tua mão, soberano Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus e Espírito Santo da verdade. Pai, nós já te adoramos, nós já te louvamos nesta noite. Pai, nós já, Pai, o Senhor, contemplamos a tua face e o teu santo nome. Mas agora, meu Deus eterno, meu Deus poderoso, eu, ó Pai, com a tua igreja, Senhor, com os teus filhos, ó Deus, juntamente com a membresia, ó Pai, nós intercedemos e oramos neste momento precioso. Pai, pela vida do nosso presbítero Jefferson, qual será o preleitor, o pregador da tua santa palavra, Pai, o Senhor. Usa o teu servo nesta noite, meu Deus eterno, com poder e autoridade. Enquanto estamos aqui, meu Deus vivo, meu Deus poderoso, ouvindo a tua palavra e ouvindo teus anjos, ó Pai, lá nos nossos lares, ó Pai, no trabalho. Tira toda a preocupação, tira todo o medo, ó Pai, o Senhor. Traz a resposta do alto do céu. Toma o teu sangue com o teu sangue, o lar dele, a casa dele, a família dele, Pai amado. E usa ele, ó Pai, mais uma vez nesta noite. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, todos quantos digam. Aleluia, amém? Quero saudar a amada igreja da paz do Senhor. Boa noite a todos. Quero desde já agradecer, amém, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia na casa do Senhor. A palavra de Deus diz que mais vale um dia, né, nos átrios, na casa do nosso Deus, do que em outro lugar. E eu estou contente por estar aqui na casa do Senhor. Quero agradecer também, aleluia, ao pastor Renato pelo convite, amém. Que Deus abençoe sua vida, profeta. Deus é contigo, a pastora também. Deus abençoe a todos da casa pela recepção, pelo carinho de sempre. Quero agradecer ao pastor Peterson, amém, pela companhia, a todos os obreiros, a banda, a todos aqueles que estão aqui. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo apoio, pelo carinho sempre, a qual vocês têm sobre a minha vida, amém. Deus tem falado ao nosso coração. Deus usou o pastor Francisco ali para dar uma saudação extraordinária. Eu quero falar a respeito de uma palavra que Deus colocou no meu coração ao entrar nessa casa de oração. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Aleluia a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 11, amém? Só o primeiro versículo da palavra do Senhor. O Senhor já tem falado, o Senhor tem operado maravilhas no meio de nós. E eu acredito, igreja, que assim como o pastor Peterson falou neste lugar, que venhamos trazer o nosso problema diante da presença do Senhor, ainda que venha parecer impossível aos nossos olhos, para Deus nada é impossível. Amém? Aleluia a Deus. Hebreus capítulo 11, o verso de número 1. Aleluia a Deus. Na minha Bíblia a tradução está um pouco diferente, amém? Tem como título aqui: a essência e o sentido da fé. Eu vou estar lendo ali no telão, amém? Porque a tradução é diferente, mas acredito que é igual a dos irmãos. Que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos ler de novo, amém? Versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Só que aí os irmãos podem se assentar glorificando o nome do Senhor.
O livro de Hebreus, a qual, aleluia, sabemos que o autor é desconhecido. Muitos estimulam que o autor de Hebreus é o nosso profeta Lucas, o nosso doutor Lucas, né? Por quê? Porque a característica do livro de Lucas, do livro segundo Jesus, escrito por Lucas, é as mesmas características das palavras relatadas no livro de Hebreus. Só que o livro de Hebreus, no capítulo 11, ele nos relata a essência e o sentido da fé. A fé é uma coisa que nós temos que ter, sim, diante do nosso Criador, mas é uma coisa que nós propriamente não entendemos a sua origem, a sua essência. A palavra de Deus vai dizer no início desse versículo: ora, porque a fé é o firme fundamento. Ele está descrevendo duas palavras: a primeira, firme, e a segunda, fundamento. A palavra firme nos traz, aleluia, a noção de uma coisa que é algo concreto, de algo que é permanente. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus, ele criou todo mundo, fez toda a criação, todo o planeta. E no livro de Gênesis vai ser descrito isso, que Deus, antes de que não houvesse nada, não tinha nada, aleluia, Deus, no mundo, Deus, ele já havia. Ou seja, podemos concluir que Deus é uma coisa firme, é uma coisa concreta, porque antes de tudo, a palavra de Deus diz em Isaías, ainda antes que houvesse dia, o Senhor é. Então, podemos ver na essência de Deus e na palavra de Deus algo firme, algo concreto, algo a qual possamos ser edificados. Porque o Senhor logo após criou, através da tua palavra, tudo que existe e tudo que há neste mundo, desde a antiguidade até o dia de hoje. Então, igreja, essa palavra firme é algo que nos traz um sentido concreto. Jesus, por alguns instantes, ele relata na palavra do Senhor, no livro de Lucas, que, aleluia, Deus, ele conta através de parábolas. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo de número 24 em diante, ele vai relatar uma parábola a qual existem dois tipos de homem: aquele que é justificado por Deus e aquele que não é. E a parábola vai dizer, Jesus descrevendo a todo o povo e a seus discípulos, ele descreve que aquele homem sensato, aquele homem que confia em Deus, ele constrói a tua casa firmada na rocha. E o homem insensato, ele tão somente constrói a sua casa em cima da areia. Podemos ver que aquele homem que confia na palavra de Deus, que confia em Deus, ele coloca e estrutura a sua casa em algo firme. Pois a palavra de Deus diz que a fé é um firme fundamento. Firme. Ele constrói em cima da rocha. Por quê? Porque vem o vento e a sua casa permanece para todo sempre. A sua casa permanece como uma estrutura. E a palavra fundamento vem, aleluia, Deus, também de uma palavra a qual, quando os construtores eles constroem uma casa, eles descrevem que eles começam do zero e começa ali a fundação da casa. Então, eles procuram um lugar a qual o solo é firme, a qual o solo é estável e é concreto. E eles começam a edificar através daquilo que se chama fundação. Então, podemos ver que a minha casa e a tua casa edificada no Senhor, ela não só tem um solo fértil, um solo que produz um solo duro e rígido, mas sim, toda a nossa casa edificada no Senhor, ela tem crescimento, ela, aleluia, prospera. Então, igreja, o firme fundamento, aleluia, Deus, começa em algo concreto, começa na palavra
palavra de Deus. Podemos ver que foi descrito aqui pelo pastor Francisco que Pedro, ele passava por dificuldades, por aflições, ele passava por um momento, por um dia, a qual ele passou dificuldade. E quem aqui não passa dificuldade? Quem aqui não passa por luta, por prova, por provações? E Pedro, ele passava por um dia desse difícil. Pedro, um pescador, e a palavra de Deus vai relatar que ele, num momento, num dia mau, a qual ele escolheu para ir pescar, ele não apanhou nenhum tipo de peixe. A palavra de Deus vai relatar que Jesus, vendo essa situação, ele pregava a palavra a toda a multidão, mas ele viu aqueles barcos ali, e ele chegou a Pedro e pediu, falou para Pedro: Pedro, tão somente vamos ao lugar mais profundo, vamos para as águas profundas. E Pedro, sem entender o querer de Deus, o trabalhar de Deus, porque muitas das vezes, quando estamos frustrados, quando nada na nossa vida vai dar certo, nós vamos até chegar a questionar o trabalhar de Deus na nossa vida. Vamos questionar por que não deu certo e por que não daria certo. Mas Pedro, ele falou e declarou a Jesus: Senhor, eu tendo pescado a noite inteira, eu não peguei nada, não consegui apanhar nada, mas todavia, segundo a tua palavra, eu irei. Aqui é a definição, igreja, que podemos sim estar frustrados, que podemos sim passar por decepções, por angústias em nossas vidas, mas podemos sim também levantar nossa cabeça e acreditar na palavra do Senhor, porque ainda que pareça tudo contrário, Jesus, ele vem para nos mostrar que pode mudar qualquer e toda situação em nossa vida. Eu lembro do livro de Neemias, aonde, aleluia, as muralhas, aonde tudo estava derrubado, as muralhas tinham sido derrubadas, abriram fendas no muro do templo de Jerusalém, e também as portas e os umbrais foram queimados e todo o templo destruído. Neemias chorou, Neemias se lamentou, mas logo após ele colocou e determinou no seu coração: será edificada as portas, os umbrais, será reedificado os muros, será reivindicado a cidade de Jerusalém. Por que, igreja? Porque, aleluia, Deus, ainda que o inimigo se levanta contra mim e contra a tua vida, aleluia, Deus, a palavra do Senhor, ela tem poder sobre a mim e sobre a tua vida. Quando colocamos a nossa fé é um algo inabalável, porém um algo inexplicável diante de todo mundo, diante de todos os seres. A palavra de Deus vai nos relatar no livro de Jó que havia um homem na terra de Uz, e quando eu lia essa palavra eu tinha um entendimento. Eu fui ler essa palavra novamente por esses dias e eu fui perceber, igreja, que essa palavra, aleluia, Deus, não descrevia sobre a vida de Jó, mas descrevia sobre a essência que há em Deus. Porque muitos acham que Satanás, ele subiu ao terceiro céu. Todos nós sabemos que o céu que nós habitamos, que nós podemos ver, é o primeiro céu. O segundo céu é onde fica principados e potestades. No livro de Daniel, capítulo 12, vai relatar que ele buscava por uma bênção, e o anjo tão somente desceu, só que ele foi retido no segundo céu pelas potestades, a qual havia uma luta, uma batalha, a qual chamaram o arcanjo para guerrear e para vencer. Então sabemos que ali habita potestades, e no terceiro céu, é o lugar, é o trono de Deus, é a casa de Deus, é o templo de Deus. E
que em uma das reuniões no trono de Deus, a qual Deus ele fazia com seus filhos, a qual relata a palavra em Jó, que os anjos se reuniram para adorar a Deus, e ali na presença de Deus também veio Satanás. E pelo que eu li a palavra do Senhor, eu entendia que Satanás ele subiu lá para falar algo contrário da vida de Jó, mas não é isso que eu entendo hoje. A palavra de Deus vai nos relatar que Satanás ele subiu lá, aleluia, para acusar, mas não a Jó, mas sim a Deus. Por que a Deus? Porque Deus, quando vê Satanás, ele pergunta: de onde vens? Ele fala: eu venho de rodear a terra. Então, se o interesse era acusar a Jó, por que ele não foi na presença de Jó, mas foi a presença de Deus? Então, ele veio de rodear a terra. E segundo, Deus ele falou a respeito do seu melhor homem na terra. Falou: observaste o meu servo Jó, homem sincero, íntegro, temente a Deus e desvia-se do mal. E Satanás ele descreve e declara: por acaso Jó não te serve de qualquer maneira à toa? Por quê? Porque o Senhor cercou Jó de tal maneira a qual tudo que ele tem prospera, a qual tudo que ele coloca as suas mãos prospera, a qual aonde ele vem a pisar a planta dos seus pés prospera. E Deus, essa acusação não é sobre a vida de Jó, mas é sobre Deus. Por quê? Porque Deus, ele ama aquele que deposita a sua fé nele. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E essa palavra ela vem do quê? Ela vem da minha confiança para com Deus, da minha fé para com Deus, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E tudo aquilo que permanece para sempre é edificado em quem? Em Deus. Eu não sou eterno, a sua vida não é eterna, mas nós conhecemos um Deus que é eterno, que é justo e ele vive para todos sempre. Então, quando pensamos a palavra a qual Deus, aleluia, Deus deu a definição do seu melhor homem na terra, podemos ver que não se, aleluia, dizia a respeito de Jó, e nada aqui diz a respeito de mim e de você. O fato de eu estar no altar, o fato de eu louvar a Deus, não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas o fato de eu louvar, de eu adorar, é porque tem um Deus no céu que olha por mim. É um Deus no céu que quando eu preciso, quando eu dobro meu joelho, ele escuta, ele se dobra, aleluia, Deus, para ouvir a minha e a tua oração. Então, igreja, não consiste e nada quer dizer a respeito de nós. Podemos ver que hoje em dia, em muitas igrejas, as pessoas louvam a Deus, mas em troca de status, de renome, eles trazem a mensagem em troca de tão somente se aparecer na presença do Senhor. Mas o Senhor é quem te esconde, é quem me esconde, para que o rosto dele venha resplandecer sobre você. O importante e a importância da fé na nossa vida não é para que nós venhamos nos mostrar diante de Deus, mas é que Deus venha se mostrar diante da nossa vida. Igreja, eu tenho grandes testemunhos da parte do Senhor, a qual Deus ele me alegra a cada instante, a qual eu lembro que passei por provas, passei por lutas, mas o Senhor ele sempre tem dado vitória. Hoje em dia é fácil eu dizer, assim como Davi passou por perseguições, por angústias, passou por dificuldades. Ele passou por dificuldades desde o início da sua trajetória, porque a palavra de Deus vai dizer que Davi ele aprendeu do pior jeito.
Por que o pior jeito? Eu falo o pior jeito, mas foi o melhor jeito para a vida dele. Por quê? Porque tudo que Davi fazia foi desprezado por seus irmãos. Por quê? Ele apacentava as ovelhas do seu pai. Era algo simples, que nenhum dos seus irmãos queria fazer, mas ele fazia com grande gozo e prazer, em adoração a Deus e adoração ao seu pai, a respeito ao teu pai e à tua família. E quando eu falo de Davi, ele aprendeu da pior forma, ou seja, guerreando com o leão, com o urso, batalhando lá, aonde ninguém via, no anonimato. E quando Davi ele foi ungido a rei, pela sua batalha, ele encarou logo o gigante de cara, mostrando e demonstrando a essência da fé que havia em Davi. Homem de baixa estatura, que nunca tinha guerreado contra um homem, ele se mostrou com grande fé, mais do que os exércitos de Saul. Um homem alto, líder e rei de toda uma nação, Israel. Davi ele se mostrou mais zeloso pelos caminhos e pela vontade do Senhor, e se mostrou mais corajoso do que qualquer um dos exércitos de Saul. E o curioso é que ele venceu batalhas em nome do povo de Israel, mas teve que fugir do próprio rei a qual ele trouxe vitória sobre o povo, o rei Saul, que o perseguia, que o humilhava, que tentava através, aleluia, da sua astúcia. Porque eu falo astúcia, é quando o rei Saul ele deixou seu coração se corromper e deixou o inimigo usar a ele. Porque astúcia é uma palavra que vem do inimigo, né? Vem do inimigo, resistir às astutas ciladas do inimigo. É isso que devemos fazer. Saul ele deitou o seu coração, aleluia a Deus, com medo de perder o trono. E o curioso é que Saul ele perseguiu a Davi de tal forma e tentou até com astúcia matar a Davi. Só que chegou a um ponto a qual eu lembro, a qual Deus ele fez também na minha vida e fez na vida de Davi. Que Deus ele chegou e falou: basta, até aqui basta. Eu estou entregando nas suas mãos a vida de Saul, e cabe a você escolher o que vai fazer com ele. Dura coisa é quando Deus ele escolhe coisa assim, a entregar, porque muitos acham que Deus, Jesus é amor, e é só amor. Não, mas ele é justiça também. E eu acho interessante que Deus ele chegou a um ponto e falou a Davi: Davi, a partir de agora eu entregarei Saul nas tuas mãos. E Davi, de toda forma, de maneira nenhuma, foi lá e intentou contra a vida de Saul, porque tinha um respeito contra o ungido do Senhor, porque ele tinha um respeito com aquele que era ainda ungido a rei de Israel. Então, o que me remete a dizer que o carinho que Deus ele tem sobre a minha e sobre a tua vida, Deus é capaz de tocar em vidas para nos dar vitória. Deus ele é capaz de mover o impossível para nos dar vitória. Esse é o testemunho a qual eu carrego na minha vida, que por um tempo na frente da minha casa havia uma bagunça, havia um fluxo de uma família que tão somente fazia o que queria, virava as madrugadas com som alto, e as mulheres quase peladas na frente de casa, e eu orando. O pastor um dia foi orar lá na minha casa, é um testemunho vivo isso. Foi orar lá na minha casa e viu aquilo, e ele falou: varão, Deus está entrando com providência. Deus, ele vai entrar com providência aí. E querendo ou não, aquela família ali era um povo, era pessoas, e eu orava para que Deus vinha converter. Muitas das vezes a minha esposa, eles chamaram para ir para a igreja.
caminhos do Senhor e não deram crédito à palavra do Senhor. E Deus, ele fez um mover, a qual a mulher que morava nessa casa, ela teve uma enfermidade e chegou a falecer. Infelizmente ela chegou a falecer. E ali minha esposa sempre pregava a palavra do Senhor para ela. Um dia eu cheguei até a faltar um serviço para doar sangue, pois ela tinha estourado uma, como se diz, apêndice dentro dela. Chegou a estourar apêndice e ela ficou muito debilitada. E ali ela era mãe solteira e tinha vários filhos. E eu fui com minha esposa doar sangue no hospital geral para ela, acreditando que Deus poderia mudar o cativeiro, que Deus poderia fazer o milagre. Mesmo assim, orando e perseverando, Deus recolheu a vida dela. E não só recolheu a vida dela, recolheu a vida de um jovem também, a qual nós pregamos a palavra, a qual nós falamos, vamos para a igreja. Assim, igreja, quem tem a fé de Deus, quem tem o amor de Deus, não se alegra em vista disso. Mas eu entendo o trabalhar de Deus, porque Deus, ele trabalha como ele quer. Às vezes não entendemos a forma que Deus, ele trabalha sobre as nossas vidas. Então, assim, essa é a descrição da palavra do Senhor, a qual, por esse testemunho, devemos ter fé no Senhor. Devemos ter fé que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos guarda do mal. Ali também, naquele lugar, com aquele movimento, eu tenho filhas também, a qual poderiam ser influenciadas através de todo aquele mal, de todo aquilo ali. Porque o mundo, ele tenta tragar sim a nossa família, os nossos jovens, aleluia, até a nossa própria vida. A cada dia nós temos que guerrear sim contra o leão e contra o urso. Temos que matar sim o leão. Temos que nos despir da nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Seja lá onde for, seja na nossa casa, na nossa vizinhança, seja lá no nosso trabalho, no nosso serviço, seja na igreja propriamente. Porque hoje em dia tem muitos na igreja, aleluia, Deus, que querem sim buscar a presença do Senhor, mas tem muitos sim que também se opõem à palavra do Senhor, aleluia, Deus, porque o inimigo, ele tem trabalhado nas mentes e nos corações para causar dissensão, para causar divisão sobre a igreja. Porque se foi assim lá no reino celestial, um ser celestial que foi criado por Deus, a qual relata a palavra do Senhor, ele se rebelou, ele foi contra tudo e quis tomar o reino do Senhor. Imagina dentro da igreja, que não quer tomar um cargo, que fala que pessoas estão sem visão. Então, a fé é um sentimento que nos abre os olhos, assim como Paulo, ele abriu os teus olhos espirituais e parou de ver, aleluia, Deus, da forma carnal, assim que possamos abrir os nossos olhos espirituais também para ver, para acreditar que o Senhor, ele pode transbordar na nossa vida. Pedro, ele viu a grande mão do Senhor agindo sobre tudo aquilo, e ele não somente se lançou, ele acreditou que ali haveria peixes, que ali, segundo a palavra do Senhor Jesus, ele poderia sim trazer um benefício sobre a tua vida. Só que Jesus, ele não vem para trazer um benefício só para a nossa vida, ele vem para trazer um benefício para a nossa alma. Ele vem para nos dar morada não só na terra, mas sim nos céus. E para estar findando, podemos ver a descrição da palavra do Senhor, que a fé é o firme fundamento daquilo, aleluia, Deus, que não vemos,
mas acreditamos. Porque devemos a cada dia acreditar na palavra do Senhor. Porque se não damos crédito, a palavra de Deus diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira, e Ele entregou o amor. A descrição do amor de Deus é sobre todos nós. Só que tem um porém. Ele entregou o seu Filho para todo que nele crê. Ou seja, para todo que nele acredita. Primeiro vem o amor de Deus. Por segundo, vem a minha e a tua fé em Jesus Cristo. O amor de Deus, ele nos alcança. Não só nós que estamos aqui na igreja, mas todo mundo que está lá fora. O amor de Deus, ele é inabalável sobre todo mundo. Porque Deus amou todo o mundo. A palavra de Deus diz. Só que ele entregou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É para aquele que tem fé. É para aquele que acredita que Jesus ele morreu sobre a mim e sobre a tua vida. Um exemplo dessa palavra é o livro de João capítulo 5, a qual vai nos relatar que Jesus, aleluia, que havia uma festa entre os judeus. E Jesus, ele tomou a direção ao templo de Jerusalém. E a palavra de Deus, muito conhecida, vai dizer que próximo ao templo de Jerusalém havia havia um tanque que se chamava Betesda, que tinha por nome lugar de misericórdia, o lugar onde acontecia milagres. E a palavra do Senhor vai nos expressar que havia naquele lugar muitos coxos, muitos enfermos. E o curioso é, Jesus ele se direcionou àquele lugar. Quando ele chegou àquele lugar, ele fitou os olhos em um só homem. A palavra de Deus vai descrever que aquele homem era um paralítico e havia 38 anos com essa enfermidade. Ou seja, Jesus ele sabia o tempo a qual aquele homem tinha passado esse processo. E eu acredito que Jesus ele vem no tempo certo e na hora certa e no momento certo. Por mais que passamos aflições e angústias, por mais que ao entrar na casa do Senhor ainda não chegou a nossa vitória, o que cabe a nós é fazer o que descreve essa palavra. Às vezes esperamos por muitos e muitos anos uma promessa de Deus que ainda não chegou, ou às vezes esperamos por muito tempo uma promessa de Deus a qual vem no momento e na hora certa. A palavra do Senhor vai descrever que os planos de Deus não são como os nossos planos. E Jesus ele vendo aquele homem, ele chega e pergunta, faz uma única pergunta, o que me faz dizer que Jesus ele sempre está disposto à minha e à tua razão, à minha e à tua vida, à minha e à tua questão. É o único que se preocupa no momento em que ninguém se preocupa. É o único que se levanta no momento a qual a gente precisa. Jesus ele vem e fala: queres ficação? Porque ele sabia o tempo da sua aprovação e sabia o que ele foi buscar diante daquele tanque. Porque a palavra de Deus vai dizer que de hora em hora eram movimentadas as águas, e todo aquele que primeiro fosse lançado aquele tanque seria curado. E aquele homem, o interessante é a resposta daquele homem. Ele falou: Senhor, não tem ninguém que ao movimento das águas me lance primeiramente antes de outro entrar. E essa palavra é a descrição de muitas pessoas que não têm depositado a sua fé em Jesus. Ou seja, aquele homem estava de frente para o milagre, de frente para a tua bênção, mas ele declarou tão somente: Senhor, não tem ninguém. Ao invés de declarar: Senhor, o Senhor pode me curar, o Senhor quer me curar,
E o que me lembra, a mulher do fluxo de sangue, ao tocar a orla das vestes do Senhor, o Senhor ele faz uma grande pergunta: quem me tocou? E a incredulidade não vem da mulher, mas vem daqueles que o cercam, porque eles declararam: Senhor, tem uma multidão te oprimindo, te amassando, te apertando, e o Senhor ainda te pergunta: quem é que te toca? Por quê? Porque do Senhor saiu virtude, e se do Senhor saiu virtude e poder, é sinal que tocaram com fé, com determinação. Aleluia a Deus. A fé, irmãos, é aquilo que não vemos. Aquela mulher, ela acreditou, mas ela não via nada no meio da multidão. Ela decidiu tão somente tocar. Aquele homem, quando compreendeu o que Jesus ele queria fazer na vida dele, ele falou: ah, eu quero ser curado sim. E Jesus tão somente era a porta da sua cura. Jesus ele era tão somente um tanque, a qual não precisava de movimento nenhum, mas precisava somente de um toque, precisava somente de depositar a minha e a fé sua no Senhor Jesus. Então, irmãos, a fé, ela é o firme fundamento daquilo que acreditamos, que não vimos, mas acreditamos. Que nessa noite possamos acreditar e romper a fé em fé, ainda que não venha, ainda que não possamos ver. Aleluia, Deus, a nossa vitória é certa em Jesus Cristo de Nazaré. Essa palavra não descreve só em coisas, em promessas a qual Jesus ele nos faz. Não descreve só no que estamos aqui fazendo, igreja, buscando os caminhos do Senhor, porque sabemos que não há outro caminho, não há outro caminho, não há outro lugar. Esse dia eu estava me perguntando e eu estava relembrando a minha vida. Eu falei com Deus um certo momento da minha vida, a qual eu só poderia vir no domingo na casa do Senhor. E eu falava para Deus: eu tenho sede, tenho fogo que arde em mim, de buscar a tua presença, de estar na tua casa. Por quê? Porque ainda que eu entre cabisbaixo, triste dentro da casa do Senhor, o Senhor é quem me renova a cada dia. E eu questionei a Deus, eu falava para Deus: Deus, tem um fogo aqui dentro que eu não consigo. Eu busquei no mundo e eu não consigo superar. Eu busquei no samba, no forró, no reggae, tocava vários ritmos. Eu busquei em muitas coisas, em muitos prazeres mundanos, mas não encontrei na tua casa. E eu só podia ir no domingo. E Deus ele fez um mover. Deus ele fez sim. Ele fez. Eu falo que ele fez eu perder para mim ganhar no céu. Porque quando perdemos aqui na terra, nós ganhamos lá no céu. Eu perdi um emprego ao qual eu ganhava 4 mil reais. Eu perdi um emprego ao qual eu tinha benefícios, convênios, mas eu ganhei a presença do Senhor. Eu ganhei, aleluia Deus, a chance de poder me mostrar na igreja, não, de poder adorar aquele que tem que aparecer em nossas vidas. Então assim, não há contentamento em lugar nenhum aonde a gente venha buscar, a não ser na casa, a não ser nos átrios do Senhor. A fé é isso, é colocar, aleluia Deus, as nossas forças, as nossas poucas forças no Senhor. Por mais que a situação é contrária, Deus ele vem desde o início da Bíblia até o final, animando o teu povo, falando: esforça-te, tem de bom ânimo, não se pasme nem se espante. Falou com Josué. José, ele foi levado a um lugar a qual ninguém queria ir, mas ele se ergueu através da fé. Que falar de Gideão, né? Gideão ele estava malhando trigo no lagar, fazendo aquilo para esconder dos teus inimigos, mas ele viu em Deus um sinal a qual ele poderia mudar
não só o seu cativeiro, mas o cativeiro do teu povo, da sua nação. E assim, o livro de Jó, eu achava que era a história, tudo relatava a respeito do cativeiro que Jó passou, mas não era. Porque Jó, ele declara: Senhor, com os meus ouvidos te ouvia, agora eu te vejo, Senhor. Agora eu consigo ver, agora eu consigo presenciar a tua, aleluia, a tua glória, a tua presença. Agora eu posso aumentar a minha fé em ti. Porque Jó, ele conhecia de ouvir falar o Senhor, mas ele passou a conhecer o Senhor por estar do teu lado, por sentir a tua presença a cada dia. Então, não se trata da nossa vida, se trata da glória do Senhor na nossa vida. O livro de Apocalipse vai nos animar também, vai dizer: ao que vencer, eu farei assentar comigo no trono do Senhor. Olha que benefício, olha que coisa linda. É o que o nosso Senhor Jesus nos promete. Imagina todo o teu povo assentando juntamente. E Ele promete também: se secarão todas as lágrimas dos nossos olhos. Se por algum momento passamos por dificuldades, por angústias aqui na terra, a palavra do Senhor, assim como foi pregada ontem, que relata no livro de Salmos 30, verso de número 5, o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Essa é a descrição da minha e da tua fé. Porque se o Senhor, ele fizesse tudo aquilo que desejasse e ansiasse o nosso coração, aleluia, Deus, seria fácil. Nós não precisávamos nem sequer depositar a nossa fé no Senhor. Mas quando, aleluia a Deus, o Senhor, aleluia a Deus, Ele vem na hora certa e nos mostra: filho, eu estou do teu lado. Está difícil, mas eu estou caminhando contigo. Está difícil, mas eu verei e farei a tua vida a minha glória. Eu mostrarei e se revelarei sobre a minha e sobre a tua vida. Então, igreja, confia no Senhor. Essa é a palavra que eu tenho, aleluia, Deus, sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor. Confia no Senhor. Os dias são maus, está difícil, e eu vejo sobre este lugar a glória do Senhor. Eu vejo sobre este lugar aqui, aleluia, Deus, o Senhor bradando a cada dia, o Senhor falando e segurando nas mãos, aleluia, Deus, do pastor, da pastora, de todos os obreiros. Eu vejo a provisão de Deus sobre este lugar. Aleluia, Deus. Porque ainda que passamos, ainda que somos poucos, o Senhor, Ele está na casa e Ele é suficiente. Por algum tempo na minha vida, eu era diácono ainda e eu me lembro, eu fazia parte da casa do Senhor, a qual na semana só ia Pedro, Tiago e João. Ali eu era diácono ainda, e a pastora não podia vir aos cultos na semana por muitas provações. Ela morava lá em Terra Preta, às vezes quebrava o carro, às vezes tinha dificuldade. E eu lembro que ia eu, minha esposa, a irmã Maria, que era uma irmã que congregou até na fé em Cristo, e minha filha Giovana, pequenininha. Ela era pequenininha. E Deus me ensinou ali que, independente de quantas pessoas estavam no culto, o culto tinha que acontecer. E a pastora me ligava: ó, hoje eu não vou poder vir no culto, dá continuidade aí no culto, vamos adorar. Eu falava: amém, pastora. Entrava eu, minha esposa, a gente orava o tempo determinado que tinha que orar. Era louvado os hinos da harpa, era trazida a palavra inicial, dava as oportunidades, trazia a mensagem, dava a bênção apostólica e nós ia regozijando para casa. Sabe por quê? Porque aonde o Senhor está, aonde
onde 2 ou 3 está de coração aberto para fazer a obra, o Senhor, Ele está presente. E o Senhor, Ele multiplica. Por mais que somos poucos na presença do Senhor, a responsabilidade de adorar ao Senhor é minha e sua. Porque quem faz o culto somos nós. E ali eu chegava, às vezes ela chegava no final do culto, ela olhava e ela se maravilhava. Por quê? Porque o culto acontecia. Porque acontecia no horário certo, findava no horário certo. E Deus, Ele bradava, Deus, Ele falava ao coração. E eu pensava comigo que muitas vezes aconteceu que nós estávamos só em 3, mas entrava um mendigo, entrava pessoa necessitando da palavra do Senhor, e ali era pregada a palavra do Senhor. E foi assim que eu entendi, não só na igreja, mas aonde nós iremos estar, a fé do Senhor, a fé no Senhor, ela tem que transparecer sobre a nossa vida. A palavra do Senhor, ela tem que ser pregada assim, seja na passarela, seja em qualquer lugar, no nosso serviço, no nosso emprego, na nossa rua, tem que ser pregada a essência do Senhor. Então, persevere, igreja. Por mais que somos poucos na presença do Senhor hoje, mas amanhã estaremos no